Dante Alighieri, na Divina Comédia, né, que foi iniciada no ano de 1307, exatamente ali, 1314, e terminou, né, depois da morte de Jacques de Molay, o livro no ano de 1321. Então ele começou a escrever a Divina Comédia, o processo dos Templários estava ocorrendo. É uma das obras literárias da humanidade, né, mais famosa, sendo a mais conhecida dos personagens desse texto, né? Prende-se também no seu amor por Beatriz, sendo influenciada pelos acontecimentos de suas vidas, dentre eles essa injustiça com os cavaleiros templários. Para muitos mitólogos e cavaleiros de ontem e de hoje, a Divina Comédia é uma alegoria metafísica onde se retratam as provas iniciáticas dos templários em uma relação à humanidade e mesmo em relação à própria caminhada espiritual de cada ser. Talvez uma das provas disso esteja no canto número 1 do livro Inferno, verso 1, no qual Dante diz, entre aspas, ao meio do caminho desta vida, fecha aspas, ou seja, na metade da vida humana, provavelmente aos 35 anos de idade, ou 30, né? Aí depende. Quando os historiadores estudiosos de cronologia e experiência, que assim dá origem ao poema, situa-se por volta do ano de 300, além de ser o ano em que Dante assume o priorado. Segundo muito, o ano que ele próprio foi iniciado na Ordem dos Templos, mais precisamente em Florença, em maio. Então, assim, Dante Alighieri era um cavaleiro templário. Ou era um cavaleiro de uma outra ordem, mas ele era um cavaleiro. Outro detalhe curioso é que talvez corrobore ou indique que essa filiação com os templários é de fato Divina Comédia, por ter sido iniciada no ano de 1307 e 314, pois foi justamente nessa época, o ano de 1307, que começaram as perseguições à ordem deflagrada por Felipe o Belo, rei da França, com a conveniência do Papa Clemente V. Além disso, em 314 é o ano em que o último grão-mestre, né, o Jacques de Molay, juntamente com mais um preceptor da ordem, na verdade foram 3 preceptores, né, da ordem, são queimados pela Santa Inquisição. Em 314 é considerado o ano da extinção definitiva da Ordem dos Templos, abolida através de uma bula papal. O livro, a Divina Comédia, quem nunca teve a curiosidade, ele é dividido em 3 livros, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. 3, meus irmãos, 3. E ele está dividido em 33 cantos. 33, meu filho, 33 cantos, com mais o título da introdução. Olha o 33 aí, né? Olha o 3 aí. O livro A Divina Comédia, por si só, dá uma palestra de 2 horas, então não vou falar do livro. O Papa Clemente V, que matou, que condenou, ou que foi omisso, eu vou usar a palavra correta, omisso, na condenação de Jacques de Molay, ele está no inferno, mais precisamente no canto 19, chama-se 85,87, que é a linha, né, do meu livro. Ele viu o Papa Clemente no local do inferno, o Dante, reservados aos que foram fraudulentos na vida. Se hoje em dia é absurda a ideia de um Papa ir para o inferno, imagina para um católico da Idade Média, onde a igreja dominava com a força da Santa Inquisição sobre o povo. Porém, mesmo com essa tirania, Dante fez seu relato. Bernard de Claraval, olha Bernard de Claraval aí de novo. Bernard de Claraval, ele guia Dante nas esferas celestes. Bernard de Claraval já está no paraíso, né? Por ser santo, né? E o mais interessante é que Dante Alighieri coloca Bernard de Claraval logo abaixo de Maria, no canto 22. Bem no início, ele esclarece essa composição da rosa, percurso, forma no paraíso. Então, assim, caberia dar uma leitura
no livro de Dante Alighieri, né? Tá aí a ideia que começa, né? Uma das imagens que começa do ciclo, né? Você vê que vai rodando, embaixo é o inferno, né? O livro por si só é uma obra-prima. Existe uma palestra na Nova Acrópole que eu recomendo aos irmãos. E aí a gente vai falar de Clemente V, que está lá no inferno, né? E São Bernardo de Claraval volta de novo como um personagem vinculado ou entrelaçado aos Cavaleiros Templários.